Fala líder, Jackson na área e seja bem-vindo ao Liderança em Ação. O vídeo de hoje é fundamental para líderes que querem desenvolver uma comunicação eficaz. Lembrando que o maior problema das empresas é a comunicação. E nesse vídeo eu vou te ensinar como alinhar expectativas com a equipe que vai desenvolver sua comunicação e a sua liderança. Lembrando que tudo na vida é expectativa versus percepção da realidade. Se eu, Jackson, sou líder e tenho a expectativa que o meu time se comporte de determinada maneira e o meu time não se comporta, eu fico frustrado e vice-versa. Então por isso que é importante você ter um ambiente de clareza, confiança, boa comunicação, porque isso reduz o retrabalho, faz com que o time se engaje mais e traga resultados diferentes. Então, sem enrolação, papel e caneta na mão e mãos à obra. O primeiro conceito para a gente melhorar nossa liderança através da comunicação e alinhamento de expectativas é entender que o óbvio não é óbvio. O óbvio para o Jackson, que tem vivência, que já tem uma vivência profissional, que já é líder, que já teve estudo, é diferente do óbvio para a pessoa que eu estou passando a atividade. E aí essa pessoa não vai querer perguntar porque ela tem medo de ser taxada de burra. E aí ela fala, poxa, essa informação é óbvia, talvez eu deveria saber. E aí essa pessoa que está recebendo a atividade, ela vai interpretar aquela informação ou vai perguntar para o coleguinha do lado, que sabe menos que ela. E aí a atividade vai vir quadrada. E aí ou você vai corrigir essa atividade e vai gerar uma frustração nela porque você está tendo que refazer, ou você vai devolver para a pessoa e ela vai ter retrabalho e vai se desengajar também. Então por isso que a gente precisa entender que alinhar bem a expectativa dá trabalho, mas ela evita muito o retrabalho. Meu pai sempre dizia, faz bem feito para fazer uma vez só. E essa frase é super verdadeira, por quê? Porque a gente precisa investir 5 minutinhos a mais para conseguir alinhar bem as expectativas, mas a gente vai colher um resultado muito diferente. Então vamos lá que eu vou te ensinar o passo a passo de como delegar uma atividade, de como alinhar bem as expectativas com o seu time. A primeira dica para a gente desenvolver uma boa comunicação, um bom alinhamento de expectativa, começa pelo o quê? O que fazer? E aí às vezes a pessoa fala assim, cara, mas aquele o que é óbvio. Não, não é óbvio. Então, por exemplo, se você está contratando alguém e você fala o que fazer, você precisa vender, pegar o telefone, você precisa ligar. E aí a pessoa fica com essa expectativa, só que às vezes a pessoa também precisa atender ligações. E se você não falar isso, a pessoa vai ficar frustrada quando você não falar o que fazer. Às vezes ela precisa resolver bucha. E quando você não fala isso, a pessoa fica frustrada. Então é muito importante quando você for contratar alguém, quando você for passar uma atividade, falar o quê. E o que, por exemplo, tem que ser específico, tem que ser mensurável. Por exemplo, a gente precisa vender X de faturamento, tem que ser um número exato. Por quê? Porque não pode dar margem de interpretação. É o que fazer. O combinado não sai caro. Então é muito importante alinhar o quê. A segunda parte é por quê. Todo mundo quer saber o porquê está fazendo aquela atividade. Qual que é o significado? Qual que é a importância? Está na pirâmide de Maslow. Nós queremos ser relevantes. Nós queremos fazer parte. Então quando eu vou fazer uma atividade, por exemplo, peço um relatório para alguém, eu tenho que falar o porquê. Cara, me entrega esse relatório por quê? Porque eu preciso apresentar esses números na reunião com a diretoria. A pessoa vai estar muito mais engajada. Ninguém quer ser executor, só vou fazendo, só vou fazendo, só vou fazendo. Isso desmotiva muito rápido, porque a pessoa quer ter esse senso de pertencimento, esse senso de significado. O outro porquê, às vezes a pessoa vai alinhar a expectativa de uma meta e a pessoa não fala nada, ela só aumenta a meta. E aí como ela não fala nada, o pessoal começa a inventar. E aí começa a criar uma crença de quanto mais eu trabalho, mais a meta aumenta. Olha, o chefe não sabe o que está fazendo porque a meta baixou esse mês. A pessoa precisa entender, o time precisa entender por que baixou a meta, por que subiu a meta. Ah, subiu a meta porque a gente conseguiu 3 clientes novos e eles vão trazer X faturamento. Ah, subiu a meta porque no mês de agosto é o mês que a gente mais vende, segundo a nossa sazonalidade, então por isso que a meta é maior. Porque senão o time fica com a impressão, quanto mais eu vendo, mais aumenta a minha meta. E no subconsciente, deixa eu vender menos. Porque se eu vender menos, vai ficar mais confortável, vai ficar mais fácil de eu atingir o resultado no próximo mês. Por isso é muito importante a pessoa saber o porquê ela está fazendo, por que as coisas acontecem, para ela não ficar inventando caraminholas. Lembrando que quando a gente inventa caraminholas, geralmente as caraminholas são para o mal. Não são notícias boas. A gente sempre tenta inventar, cara, o que de ruim pode acontecer? E aí isso vai mexer na nossa motivação, vai gerar um clima de incerteza, e aí começa a ter espaço para líderes negativos tomarem a liderança de você. Juntos podemos transformar a liderança. Se você está gostando do vídeo, já deixa seu like e ajude a espalhar essa mensagem. Se você tiver dúvidas ou sugestões, deixa nos comentários que eu vou responder um a um. E a força máxima que você pode me dar é se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com os gestores que você conhece.
A terceira dica é quem vai fazer, quem que é o responsável, quem que é o dono. E aqui é muito importante você colocar a pessoa como dona. Cara, você é o responsável, você é o dono, você vai tocar. Ou até que parte você vai fazer. A partir dessa parte, essa outra pessoa é dona, essa outra pessoa assume. Porque aí começa a dar briga de, a pessoa não fez tal atividade, porque esperava que a outra ia fazer, porque não estava bem alinhado. Então por isso que é importante, quem vai fazer, até que ponto você vai fazer, qual que é a sua responsabilidade, como você é dono. Às vezes a pessoa não é dona do processo inteiro, e aí ela tem a obrigação de cobrar o outro. Por quê? Porque você colocou ela como dona. Se você não tivesse colocado ela como dona, ela faria só a parte dela, e a outra pessoa talvez não fizesse, não tivesse cobrança, e a atividade ficaria mal feita. Então por isso que é importante, coloque dono, coloque responsáveis. Cachorro com 2 donos morre de fome. A quarta dica é quando fazer, quando que vai ser entregue? Porque às vezes, cara, a pessoa tem uma atividade para fazer, e aí, por exemplo, você está numa central de atendimento, e o bicho está pegando de manhã, e aí essa pessoa tem uma atividade, o que ela faz? Ela para na hora que o bicho está pegando para fazer essa atividade. E aí todo o time fica frustrado por quê? Porque essa pessoa poderia estar ajudando, mas não, ela está focada nessa atividade. Então o quando fazer é extremamente importante. Ó, você vai fazer das 2 às 4. Qual que é a data que você deve entregar? Cara, me entrega até amanhã às 18 horas, de forma específica. Por quê? Porque quando você não é específico, a pessoa vai interpretar. Por exemplo, me entrega esse relatório amanhã. Aí deu meio-dia, eu vou lá cobrar o relatório. A pessoa vai falar, poxa, eu nem comecei, Jackson, porque eu vou te entregar hoje, até 23h59. Então, por isso que é importante, cara, coloque a data exata que você precisa dessa atividade. Quando você coloca essa data exata, você não tem margem de interpretação e você tem muito mais fidelidade e acuracidade para você conseguir cobrar essa atividade. E a quinta dica para você ter um melhor alinhamento de expectativas, inclusive uma melhor delegação de atividades, é ensinar o como fazer. E aí o pessoal, poxa Jackson, mas o como você está microgerenciando, o como você está tirando autonomia. Negativo. O como é a primeira vez. Eu preciso ensinar a pessoa o passo a passo de como ela deve fazer, depois que ela aprender, ela coloca o tempero dela, ela melhora essa atividade, ela faz com a intenção que ela quer. Mas, na primeira vez que eu estou passando a atividade, eu preciso ensinar o como fazer para ela seguir o caminho certo. Às vezes a pessoa é júnior, tem que ensinar. Se a pessoa já sabe a atividade, beleza, aí você solta, deixa a pessoa fazer e segue o jogo. E aí você só acompanha. Mas, quando você está alinhando uma atividade nova, por exemplo, a pessoa entrou no teu call center, e aí a pessoa precisa ligar para o cliente, você vai falar, você vai pegar essa ligação, você vai falar desses produtos aqui, e essa é a argumentação para cada produto. Se ele falar que não, você vai falar isso, se ele falar que sim, você vai para esse caminho. E aí depois a pessoa vai colocar o temperinho dela e vai fazer acontecer de forma natural. E se você está pronto para levar sua gestão para um próximo nível e deseja crescer na carreira, apenas conhecimento não é o suficiente. Você precisa de direcionamento e acompanhamento personalizado. Se esse é seu objetivo, eu convido você a conhecer a mentoria Jornada do Líder, disponível no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Eu quero pegar você pela mão e ajudar você a se destacar, mesmo sendo um líder iniciante. Eu sei que alinhar expectativas é mais difícil do que parece, porque toma mais tempo. Mas pensa comigo, a maioria dos nossos problemas de relacionamento, principalmente amorosos, é porque a gente economiza na comunicação. E depois a gente tem retrabalho para conseguir corrigir. Por que a gente não começa a investir tempo na comunicação, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, para não precisar ficar corrigindo? É uma forma mais inteligente de trabalhar. Quando a pessoa sabe exatamente o prazo que ela tem, o porquê que ela está fazendo, qual que é a importância, por que vai ser utilizado, como fazer e o que é qualidade de entrega, a atividade vem com muito menos retrabalho, a pessoa se sente mais competente. Por quê? Porque ela não vai receber um feedback negativo, ela vai receber um feedback positivo, porque a atividade está muito mais alinhada no que a empresa precisa. E se esse conteúdo ajudou no seu desenvolvimento, o nosso canal tem vídeo segunda, quarta e sexta, às 18 horas e 1 minuto. Vídeos longos, vídeos curtos, mas todos eles com o foco em desenvolver a sua liderança. Para isso, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada. Um grande abraço e te vejo em breve.